Olá, pessoal. Vamos falar sobre a prova do Detran, né, que vai ser feita pelo IBFC. A gente vai falar um pouquinho sobre como essa banca se porta aqui nos vídeos iniciais, antes de a gente começar, de fato, aqui no Turma de Geração Concursos, a aula sobre a discursiva, né, como você deverá desenvolver as discursivas. Pessoal, o IBFC, eu já começo mexendo numa parte polêmica, tá? É uma banca que, assim, vocês precisam fazer de tudo para superar a prova discursiva. Por quê? Porque é a única banca em que, se você depender da fase recursal para você aumentar a nota lá na nota, a partir da nota preliminar discursiva, é muito arriscado. É a única banca até hoje que se registrou redução de nota. Quando eu falo isso, às vezes vem professor de direito administrativo, que tem pouca experiência com concurso, porque eu, Júnior, Andrade, Viana, tenho mais de 20 anos, né? Eu sempre falo com os alunos assim: existe um mundo ideal e tem um mundo da realidade, daquilo que a gente comprova e vê acontecer. Então vamos lá. Em tese, o IBFC não deveria prejudicar o aluno na fase recursal. Em tese, não, tá? Porém, já aconteceu. Aconteceu isso sim. Eu até falo, tem até vídeo no YouTube em que eu mostro quando foi que isso aconteceu. Isso aconteceu, por exemplo, no concurso do TCM do Rio, para o técnico do TCM. Um aluno foi injustiçado, recorreu e quando recorreu a nota baixou em vez de a nota subir. Aí fala, ah, não, ele tem direito, então. Ele entrou na justiça, ele fez o que pôde. Foi um fim trágico, não foi legal. Isso acaba atrapalhando o aluno mesmo, tá? Por que acaba atrapalhando o aluno? Porque ele vê que ele é prejudicado. Então, IBFC, o que a gente faz? A gente luta para vencer a prova discursiva, não é? De uma forma o mais correta possível, para que a gente não possa precisar, né, ter que recorrer contra a nota da discursiva em relação a essa banca, tá? Para evitar problemas. Vocês vão ver que eu não vou falar de outra banca nesse sentido, mas IBFC sempre tem, eu faço esse alerta na porta da entrada do curso. Júnior, você acabou de falar uma coisa ruim, tem uma coisa boa para falar? Tenho. IBFC tem temas fáceis, tá, pessoal? Temas muito fáceis. Os temas aqui do curso, vocês vão ver que eles são um pouquinho mais difíceis, para falar a verdade. Porque eu sempre levo um pouquinho de dificuldade para o aluno chegar na prova e falar, olha, é só isso, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? Eu vou explicar aqui o que a banca pode acabar cobrando de vocês. Vocês vão ver que eu transpus para aqui, pro material, aquilo que está lá no edital, mas eu sempre gosto de abrir o edital para o aluno, certo? Aqui nós temos o edital com conhecimentos específicos para analista em atividades de trânsito. Vou falar sobre a probabilidade, né, vamos supor, pelo menos de você afunilar o que pode acontecer na prova discursiva aqui nesse nosso primeiro encontro, tá? A gente naturalmente vai ter outros encontros aqui, mas vamos lá. É o seguinte, gente. Muito provavelmente, olha só, um aluno me perguntou, e até porque eu estou comentando isso com vocês, ele falou assim, Júnior, o concurso é para analista, tá, beleza, que é para discursiva, não é? Pode cair alguma coisa de direito administrativo, de noções de civil, de constitucional? Eu falei, olha, poder pode. Por que pode? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que aconteceu, por exemplo, no concurso da Bahia, para a Polícia Civil, quais foram os assuntos que o BFC trouxe. Mas se ele cobrar alguma coisa aqui, eles sempre cobram aquilo que é mais básico, tá, gente? Aquilo que é muito principiológico. Que aí, todo mundo, aí você fala, poxa, mas aí qual é a graça, né, de cobrar uma coisa fácil, todo mundo passa. Não, lógico que não tem vaga para todo mundo. Vai passar quem escreve melhor, não tem jeito, tá? Porque tem gente que escreve como está na lei, essa que é a questão. E tem gente que tem uma qualidade, um desenvolvimento de expressão melhor, consegue se expressar melhor, transformar a lei em dissertação. Basicamente é isso. Mas a tendência, pelo fato de que está escrito noções, tá vendo? Noções. A tendência é que a banca se centre aqui, tá? Inclusive os temas do curso, eles estão centrados aqui no CTB, em algumas resoluções, basicamente é isso, tá? Em assuntos que são muito procurados, por exemplo, assuntos que têm a ver com a questão do sujeito dirigir alcoolizado, porque é sempre a preferência dos concursos na área de trânsito por este assunto. Quando a gente observa uma parte discursivas, a água corre para esse lado. A parte de recursos, questões administrativas ligadas a prazos, né, envolvendo prazos,
Essas questões que tem uma característica mais administrativa mesmo é que naturalmente pode cair para analista, tá? Eu vejo mais chance nesse campo. E foi nesse campo que a gente apostou, tá bom? Agora, é uma banca muito principiológica. Por isso que não estranhe se ela cobrar coisas assim que são lá do início do CTB, que você vai falar assim, dos primeiros artigos, né? Do CTB, e você falar, poxa, eu estava preocupado aqui se ela iria cobrar alguma infração de trânsito, e ela acabou cobrando assuntos bem básicos mesmos, né? Que a gente até chama, por exemplo, tem a ver com o Sistema Nacional de Trânsito, cobrando os objetivos básicos desse sistema. Então não estranhe, porque isso é IBFC. IBFC vai muito por esse lado, tá, pessoal? Perfeito? Bom, como isso aqui é muito miudinho, eu vou tentar puxar um pouco para cima aqui, tá bom? Vamos lá para a gente acha que é prova discursiva, né, para analista em atividade de trânsito. Lembrando que vocês não devem comparar a prova que vocês vão fazer com o Detran do Amazonas, em hipótese alguma. Porque o Detran do Amazonas foi redação, foram outros critérios, outro tipo de cobrança temática, e a banca nem cobrou nada sobre trânsito, ela cobrou alguma coisa relacionada à juventude, né, você cuidar da infância no presente para que haja futuro. Tá vendo? Como é que os concursos não têm essa necessidade exatamente de acabar cobrando uma coisa que seja tão afim assim? É claro que aquilo ali foi o Detran do Amazonas, era redação comum. Então o leque se abre muito. Mas, no caso de vocês, o leque é um pouco mais fechado mesmo, porque é prova de conhecimento específico. Então, para a gente retomar aqui, vamos lá para a gente ir falando sobre... Aqui eu vou falar o que está no edital, mas também comentando o que acontece, pessoal, na hora da prova e depois da prova, tá bom? A partir do item 9.2.2, né, a banca diz como será a prova discursiva. Então ele fala que a prova terá um caráter eliminatório e classificatório e será avaliada numa escala de 0 a 30 pontos, né, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota superior a 15 pontos. Gente, por ser uma prova fácil, geralmente o pessoal chega entre 25 a 30 pontos aqui, tá? Vocês podem esperar notas altas. Eu até falo 25 a 30, mas eu falo, podem esperar nota alta. Por que eu sei disso? Porque meus alunos fizeram prova da Polícia Civil da Bahia, as notas eram altas, né? Eu pude ver, às vezes eles queriam recorrer de qualquer coisa para se posicionar melhor no concurso. Eu falava, não mexa, deixa quieto, não mexa com essa banca. Já tá dentro da vaga? Estou. Então não mexa, espere a nomeação com calma, tenha fé. Então isso, as notas são bem altas, tá? A prova discursiva será realizada no mesmo dia e horário da objetiva e será composta por uma questão de conhecimento específico, constante no anexo 2 deste edital. Pessoal, questão de conhecimento específico, os alunos ficam muito focados em estudo de caso, tá? Porque se a gente observa, vocês vão observar aqui no material do curso, o IPFC, na sua tradição de elaboração de provas, fez muitas provas assim, ou redação, que foi em peso nos últimos anos, ou quando fez prova de conhecimento específico, acabou fazendo estudo de caso, mas foi um pouco mais lá para trás. Vocês podem ver que tem muita prova para carreiras policiais, porque foi basicamente o âmbito que essa banca trabalhou mais, né? Que a gente comenta algumas questões e toma como exemplo essas questões. Mas, na prova da Bahia, por exemplo, foi uma das últimas que eles fizeram com esta qualidade aqui, fizeram questões bem objetivas, tá? Eu vou mostrar para vocês o quanto eles variam na estrutura. Então não tem como falar assim, eu vou treinar só estudo de caso. Não, tem que treinar questão comum, estudo de caso, questão com enunciado só e por aí vai. Porque a banca é assim, tá certo? Ela não tem uma estrutura fixa em que ela trabalhe, vamos dizer assim, de uma forma, não uniforme, padronizada, não. Ela propõe, o padrão dela é trabalhar coisa fácil, é só isso, tá? E para o desenvolvimento discursiva, vocês têm que redigir, né, um mínimo de 15 e um máximo de 20 linhas. Vocês vão ver que lá na hora da prova, a banca vai apresentar para vocês o espaço para vocês fazerem a redação, né, daquelas 20 linhas aqui, e ela vai numerando de 5 em 5, tá? Tá certo? Ela vai numerando de 5 em 5, para vocês terem uma noção de organização de parágrafo. Não é que o seu parágrafo tem que caber em 5 linhas, não é isso, mas ela te ajuda, quando você percebe esses númerozinhos aqui, eles ficam bem pequenininhos na pauta, te ajuda a perceber que você pode fragmentar um pouquinho a redação para deixar alguns assuntos mais visíveis.
Por que eu tô falando isso? Porque tem aluno que faz monobloco. Aí o que é monobloco? Quando o aluno começa a escrever aqui e não aparece parágrafo nunca mais. Isso não se deve fazer em prova discursiva, tá, pessoal? Mesmo sendo uma prova de curta extensão, tá bom? Profa, como é que a banca conta essa linha, por exemplo, para eu ter certeza que eu atingi as 15 linhas? Gente, o IBFC, vocês vão notar que é silente sobre esse assunto. Normalmente o IBFC não fala sobre esse assunto. Tranquilo? Tem banca que aponta, por exemplo, o IADES. Acabei de gravar uma aula para o IADES agora há pouco, né? IADES fala, tem que ter pelo menos uma palavra ali de extensão substantiva na linha seguinte. Quando as bancas não falam, a gente sempre fala para o aluno, tem pelo menos 3 palavras na linha, na última linha, né, para dar ali a contagem de linha válida. Quando a banca é silente, tá bom? Baseando em quê? Em editais passados que a banca já usou e que ela tinha esse tipo de referência, tá bom? Então, pelo menos 3 palavrinhas. Ah, já tem sempre 3 palavrinhas, por exemplo, assim, um substantivo, um verbo, tipo assim, preposição serve. Se eles não falaram nada, serve, tá? Vamos mais. Até porque você pode acusar que usou aquela linha. Essa que é a questão. Você não falou nada em edital do quanto queria. A banca vai usar esses 3 critérios aqui para corrigir a sua discursiva. E usa mesmo, tá? O pessoal perde muito ponto aqui, principalmente na parte de conteúdo, não é mais comum, e na parte de estrutura. O que a gente vê, às vezes, a banca abandonando a correção gramatical. Acontece isso, tá certo? E em algumas discursivas, quando o aluno vai muito bem nos quesitos iniciais, aqui ela acaba dando total aqui. Às vezes tem erro de português, isso é interessante. Mas isso, elas têm discricionalidade para fazer isso, tá, pessoal? Não adianta falar assim, isso é injusto. Não, elas têm discricionalidade para fazer isso. Até porque você assina o edital concordando que a banca é soberana em suas decisões. Então vamos lá. Estrutura. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias. Veja só, vocês vão apresentar um texto, por exemplo, que vai falar sobre os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Vamos supor que a banca trouxe isso para você. Aí você está escrevendo, está lá no CTB o quê? Tá lá no artigo 5º, artigo 6º, né? O artigo 5º traz o que é o Sistema Nacional de Trânsito, traz o conceito, e o artigo 6º traz objetivos. Para ter uma cara de dissertação, veja bem, quando você vai falar dos objetivos, aqui eu estou citando, tá, gente? Objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui está no artigo 6º. E são vários objetivos, tá? São 3 grandes objetivos. Certo? Concorda comigo? Perfeito. Vamos supor que a sua discursiva de 20 linhas já foi toda, quando você fez o rascunho, você notou que ela foi toda tomada por esses objetivos. Então, paciência, você vai dissertar sobre esses objetivos. Se ela não foi toda tomada por esses objetivos, você pode falar o que é o Sistema Nacional de Trânsito, começar com o conceito. Tá? Você pode começar conceituando e depois ir para os objetivos. Porque aí você cria uma escala progressiva, que é bem típica da dissertação, tá bom? Certinho? Então, só esclarecendo para ficar mais fácil. E sempre que você for falar de alguma coisa ligada à lei, vamos supor então que você só vai falar dos objetivos. Não tem espaço, você tentou lá no rascunho, não dá para falar o que é o Sistema Nacional de Trânsito, só dá para falar dos objetivos. Sempre que você for falar, não fale da forma como está na lei. Não é? Você pode pegar, por exemplo, o inciso 1, que é enorme, que vai trazer um objetivo, falar que é estabelecer diretriz da Política Nacional de Trânsito, não é? Aí, ponto, tais diretrizes visam a segurança, a fluidez, o conforto, né, a defesa ambiental. Ou seja, você pode dividir essa redação do inciso 1 em 2 partes, entendeu? Porque aí vai dar um caráter de progressividade, que você não vai responder do jeito que está na lei, ou seja, você não está apenas fazendo uma minuta legislativa, não, você está produzindo uma redação dissertativa, tá? Tudo bem? Certinho? Então, esse caráter de você dividir períodos, né, trabalhar com períodos menores, mesmo quando a lei é extensa, trazer aplicação, tá, gente? Aplicar, ó, trazer uma aplicação prática, que é o que a gente chama de ter atitude propositiva.
dá um caráter dissertativo para sua lei. A pessoa da sua lei não, sua discursiva, certo? Então, o caminho passa muito por isso, de vocês também pensarem, olha, eu estou falando sobre isso aqui, a questão é bem teórica, não é estudo de caso, é uma questão bem teórica, o que eu faço? Eu vou lá, explico o que está na teoria, mostro o que é isso na prática, eu posso trazer uma situação, qualquer situação, né? Eu posso imaginar essa situação. Isso significa na prática, tal coisa. Ou, né? Ou se não, por exemplo, para exercício dessa competência, ou seja, eu posso extrapolar um pouquinho, né? Há diversos órgãos e entidades de trânsito. Então eu mostro, por exemplo, o papel do CONTRAN, tá? Do CONTRADIF nessa situação. Então eu trago para uma situação prática, entendeu? Eu trago um pouquinho mais da situação para que a banca note que você não é um mero repetidor de lei. Acho que você sabe, sobretudo, falar disso com clareza, como se você fosse realmente um analista do Detran e tivesse propriedade para você desenvolver, tá? Perfeito? Joia. Na análise de conteúdo, a banca vai observar, né, as ideias, se elas batem com o texto, cuidado com a fidelidade ao tema proposto, ou seja bem fiel às palavras do tema, tá? Porque senão, se você trocar qualquer coisa, ele pode apresentar uma pequena mudança. Fundamente o máximo que você puder. O que é fundamentar? Eu citar uma lei, citar uma norma e por aí vai, tá? E apresente relevância argumentativa. Essa relevância argumentativa, igual eu falei aqui, na hora que você desdobra da teoria para a prática, você está aumentando a carga argumentativa da sua dissertação, tá bom? E ao mesmo tempo está trazendo progressão temática. Por quê? Porque o assunto progride, ele sai da teoria e vem para a prática, certo? Isso é demonstração também de senso crítico. Então vocês vão ver muito a nota de estrutura se espelhar, na nota de conteúdo, se espelhar bastante na sua forma de estruturar suas ideias. Perfeito? Tudo bem? Joia. E aí, gente, depois vem a correção de expressão. Como eu falei pra vocês, a banca não é tão rígida. Se você caprichar nos 2 primeiros itens, você escapa dessa parte aqui, tá? A menos que você tenha cometido um erro muito grosseiro, né? Aí eles vêm e tiram um pontinho aqui, mas aqui a retirada de pontos, no universo de 5 pontos, é da ordem de 0,5 geralmente, tá? No IBFC. Eles não avisam, a gente vai descobrir pegando várias discursivas, na verdade fazendo o cálculo. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, tá vendo? Ó? Coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento escrito fora do local apropriado. Então, por isso, você extrapola a margem, estou extrapolando a margem, isso aqui a banca nem olha. Na correção da discursiva, a comissão de correção não terá acesso a qualquer identificação do candidato, então você não pode colocar seu nome, né? Tem que se lembrar desse básico, tá? E cuidado, gente, letra sempre legível. Podem usar qualquer letra de forma, podem misturar a grafia, não tem problema. Mas cuide da legibilidade. E eu recomendo, né, que vocês usem caneta preta transparente, tá? Sempre caneta preta. Existem concursos que a banca deixa vocês usarem também caneta azul. Eu sempre falo para o aluno, a caneta preta ela tem uma resolução melhor. Por quê? Porque as provas do IBFC não são corrigidas de forma manual, elas são corrigidas lá na tela do computador do examinador. Então, se ele não, né, a maior parte dos professores de português são ceguetas, né? E a maior parte dos professores em geral também. Então, a gente e nem todo mundo tem uma resolução de tela maravilhosa. Então, às vezes fica uma vírgula que não aparece direito, ela fica mais reduzida lá por conta dos pixels do computador. Então, eu falo caneta preta de ponta média, não é ponta fina, é a melhor solução, tá bom? E aqui, para finalizar esse vídeo inicial, quero mostrar para vocês, ó, isso aqui foi o padrão, né, o espelho de correção discursiva, o padrão de resposta da prova de investigador de Polícia Civil. Falei com vocês, meus alunos tiraram notas altas nesse concurso, né? Então vocês estão relativamente tranquilos com as observações que eu estou fazendo, né? E quero mostrar para vocês o quanto a banca é basicona mesmo, tá? Gente, o concurso de investigador de polícia, geralmente a gente mira o quê? A gente mira as leis penais, né? O processo penal e a legislação extravagante, tá? Então veja que o específico é isso, é um direito penal, basicamente, né? E demais leis criminais, vamos dizer assim.
Vocês vão ver que a banca foi lá em direito administrativo cobrar o conceito de agentes públicos. Tá vendo? Que é um assunto super simples, tá? Não tinha para quem estaria em dia com esse estudo, não é? Então ela pede aqui, ó, conselho de agente público. Cuidado para você não responder assim, tá? A, B, C. Não responda assim. Eu prefiro que o aluno faça texto comum, tá certo? Isso aqui é só um padrão de resposta. Padrão de resposta não é redação. Sempre falo isso para vocês, padrão de resposta não é redação. Você acostumem com esse ditame, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, é o conceito, né? O conceito geralmente é feito com o verbo ser. A banca adora pedir conceito, tá, pessoal, de alguma coisa. Depois ela entra em caráteres de classificação, né, categorias, diferenças, essas coisas. Então isso é muito comum na banca. Conceito, objetivo de alguma coisa, objetivos, uma finalidade atrelada a alguma norma, certo? Ou algum procedimento administrativo. Então é isso que ela faz o tempo todo, tá? E sempre chamar a atenção aqui, chamar a norma quando você for responder, tá bom? Então, lembrando que vocês não devem estudar por padrão de resposta, porque padrão de resposta não é redação. Respondeu assim, terá problema na nota de estrutura, tá? Tive um ex-aluno, não é aluno, é aluno da fase recursal, não foi aluno do turma. Ele entrou pedindo recurso porque ele fez isso aqui, ó, A, B, C, D. Quando ele foi olhar, nota de estrutura em queda, né? Quase metade. Ele perdeu quase metade da nota de estrutura, mesmo tendo conteúdo perfeito. É porque não tinha estrutura, tá bom? De dissertação, tinha estrutura de lei. Aqui veja, ó, princípios do direito penal. Veja que o assunto mais básico do direito penal os caras pediram. Por isso que eu falo para vocês, se você pegar o CTB, fique atento ao que é de mais básico, ou seja, os artigos iniciais do CTB, porque a tendência de cair aquilo ali é muito grande, tá bom? Tudo que for bem básico mesmo. Veja que ela pediu o princípio da legalidade, misericórdia, tá bom? Então, sempre assim. E vamos mais, ó. Agora ela já começa. Então, quer dizer, ela saiu lá de direito constitucional, direito administrativo, passou para direito penal, e agora ela vai entrar aqui exatamente na lei do racismo, né? A diferença, olha só, discorso sobre a diferença entre injúria e crime de racismo. Veja que é um item só. Discorso sobre a diferença, tá certo? Então, aqui basicamente quando você vai pedir para tratar de alguma coisa nesse sentido, não é? Por exemplo, ligado a algum crime de trânsito, um próximo ao outro. Então, basicamente, é você falar de um e falar de outro. Mas perceba que a banca, olha só como que ela trabalha com períodos menores, ó. É isso aqui que você tem que ficar muito atento, tá bom? E sempre exemplificar, tá? Trazer a teoria para o mundo prático, ó. Sempre períodos menores. Ela não traz exemplo, mas ela cobra isso, tá? Não traz um padrão, mas cobra. E aí, por fim, lá no programa dos meninos, né, da Polícia Civil, havia contabilidade. Então a banca cobrou também. Ela queria um texto a respeito do que é contabilidade. Pediu o básico do básico. Tanto que os meninos souberam responder, mesmo sendo da área policial. Então por quê? Porque esses assuntos estavam ali previstos, né, para caírem. E a banca tinha 4 questões, tá? Tinha 4 questões. É claro que o nosso, ela está falando de uma questão, basicamente, né? E a gente vai entregar essa questão aqui com esse mínimo de 15, máximo de 20, certo? Como eu disse para vocês, pode ser estudo de caso, pode ser uma questão comum aqui no curso. A gente, naturalmente, trabalhará esses 2 aspectos, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido aqui de início, né? Eu desejo a vocês felicidade no segmento de vocês para, né, a continuidade dos estudos, tá certo? Vocês tenham um excelente desempenho logo de cara na primeira discursiva, isso é importante. Assistiu a aula 1, não tem como ir mal na primeira discursiva, se você assistiu a aula 1 com total atenção, total dedicação, tá bom? É isso, povo.